um estudo de caso. O que é um estudo de caso? A gente vai pegar um problema, uma molécula, e a gente vai construir todas as regras de nomenclatura da orgânica em cima dessa molécula. Para você ver qual é o passo a passo que você deve seguir, para você ver como você determina esses passos e, enfim, acaba nomeando um composto que é bem até plural e complexo, como esse aqui que você está vendo aqui no quadro. Certinho? Então, vamos começar com o primeiro passo para dar nome para as moléculas orgânicas, lembrando sempre que ele é baseado na estrutura da molécula e não na fórmula molecular desta, ok? Então, o primeiro passo é definir e nomear a cadeia principal. Eu muitas vezes me peguei assim, ao ouvir algumas dúvidas nos plantões e ao trabalhar também com os alunos que nunca tiveram contato com orgânica, uma grande incompreensão sobre essa questão da cadeia. E eu vou explicar por quê. Quando você aprende a classificar cadeias carbônicas, a gente usa a palavra cadeia no singular. A gente diz assim, ó, essa molécula tem cadeia assim. Isso leva a crer que a molécula tem apenas uma cadeia. Isso não é verdade. Uma molécula orgânica ela pode ter várias cadeias. Ela pode ter uma cadeia reta, uma cadeia, enfim, adjacente, perpendicular a esta. Ela pode ter uma parte dessa cadeia fechada, como você está vendo aqui. Então, isso é muito importante, bem como a noção de que essa molécula não está presa no quadro, ela não está literalmente estanque, ou seja, colada no seu fichário do Naruto ou da Pucca, ela tem livre rotação, ela é uma estrutura tridimensional. Então isso é muito importante, essa visão, esse choque assim ilustrativo é importante para você evoluir na sua concepção orgânica, tudo bem? Então, sendo assim, ou seja, tendo ideia de que uma mesma molécula pode ter várias cadeias carbônicas dentro de si, a gente precisa escolher dentre estas várias qual é a principal, qual é a prioritária. E para isso a IUPAC determina as regras. A IUPAC diz o seguinte, a cadeia principal é a maior, ou seja, a que possui mais carbonos interligados. Eu gosto de usar uma metáfora, muito obrigado, Carol, uma metáfora bem assim simplista, mas é bem didática também para que você entenda. Quando você olha para uma molécula, tente enxergá-la como vias, tipo ruas. Vias expressas para te levar a algum lugar. Cada ponta da molécula é uma entrada nessa via que a molécula tem. E para você se locomover nessa via, você tem uma lógica. Lembra daqueles joguinhos que você corre e não pode voltar, você está sempre correndo? Temple Run, lembra daquilo? Eu sei, era horrível, mas você perdeu muitas horas da sua vida tentando atingir scores altos. Então, essa é a lógica dessa cadeia. Eu gosto muito de usar e eu sempre uso isso para que o aluno não se atrapalhe. Isso aqui é igual ao Temple Run, querido. Você tem que entrar aqui numa dessas possíveis entradas e tem que percorrer o maior caminho, a maior trajetória. Você não pode ir e voltar, você só pode ir. Então, cada escolha, uma renúncia, como diria o poeta. Você chegou aqui, você quer subir, você completou essa trajetória. Ela não é a maior trajetória de carbonos dentro dessa cadeia. Então você comecei, ó, parei aqui, você pode ir reto. Parei aqui, se eu descer, eu contemplo isso. Se eu continuar, ó, eu consigo mais carbonos. Então, a maior cadeia é sempre a principal. Entretanto, de fato, você vai ter vários problemas com isso. Eu vou te mostrar agora. Vamos começar tentando achar a principal ou maior cadeia aqui dentro. Eu vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tu fez errado, tem que começar reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas é a mesma quantidade. Começa por baixo então, tá errado. Começa por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pois é, 8 também. Ah, então faz assim, ó, pega e vai reto. 2, 3, 4, 5, 6, sobe. 7, 8. Não, mas tinha que ter ido para a esquerda, não ia fazer diferença. Você tem nessa molécula, eu fiz ela de propósito, 5 cadeias de mesmo tamanho. 5. E a minha pergunta é, qual é a principal? Quando o aluno está se preparando para o vestibular e ele se afasta muito do ensino básico, ele traz a orgânica muito pragmática. Isso é ruim. Por quê? Como assim pragmática? Não entendi. É a orgânica para resolver questões.
Quando ele faz isso, ele não se intera, por exemplo, em uma parte que é muito importante da química orgânica, que é a nomenclatura. Então ele fica com coisas básicas, noções básicas de orgânica, e as provas usam coisas um pouco mais profundas sobre nomenclatura orgânica. Por exemplo, isso aqui. Quando você tem várias cadeias de mesmo tamanho dentro de uma molécula, qual é o critério de diferenciação? Tem algum critério? Claro, querido. Vamos lá. Se você escolhesse a principal como sendo a reta, e a sua cabeça, o seu modo de pensar, a sua análise cognitiva é sempre assim. Os seus raciocínios sempre vão tentar fazer você escolher a reta, porque a sua representação linguística é sempre escrevendo coisas da esquerda para a direita. Então é uma tendência, sabe? Você está forjado a isso, a pensar que a retinha é sempre a principal, mas não é. Se eu escolher a reta aqui, eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, quantos caminhos você não seguiu? Você deixou de entrar. Você deixou de seguir. Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esses caminhos são alusões às cadeias adjacentes, ou seja, cadeias secundárias, que na química nós chamamos de ramificações. Todas essas cadeias que não foram percorridas pela sua cadeia principal são ramos, ramos da sua cadeia principal. E, se você escolher esta reta, você vai ter 3 ramificações. Será 3 ramificações a quantidade máxima de ramos que eu tenho nessa molécula? Vamos ver. Vamos tentar fazer uma próxima, uma nova. Então eu vou pegar aqui e vou tirar para você. Vamos tentar fazer agora essa sequência aqui. Até burro, tu devia ter subido. Beleza, vamos subir juntos então. 4, 5, 6, 7, 8. Ó, viu? Tu subiu, tu teve mais ramos. Teve uma que tu deixou de entrar, 2, 3, 4. Pronto, essa é a principal. Será que essa é a maior cadeia com o maior número de ramificações que essa molécula pode ter? Claro que sim. Vamos ver. Ó, tenta vir por baixo agora aqui, ó. Dá uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer ver quantos ramos você tem? 1, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então veja, a gente, mesmo tendo mais um critério e filtrando mais as possibilidades, a gente chegou ainda em 2 cadeias de mesmo tamanho que tem 4 ramificações. E a minha pergunta é, qual delas é a principal? Bom, tem uma coisa que o professor deixou pintadinho ali no card que vai passar para ti em seguida, e que é essencial e é uma prioridade em relação ou em detrimento às outras. Quando houver dupla, tripla ou função na molécula, tem que estar na cadeia principal. É dever de você, ao estruturar a nomenclatura, escolher esta dupla ou tripla como fazendo parte da cadeia ou como parte da cadeia principal. Então, nessa molécula, você tem que escolher essa ligação dupla como parte da sua cadeia principal. Desculpa. Portanto, queridos, a sua cadeia principal vai ter 1, 2, 3, 4 ramificações. E essa é a estrutura dela. Estrutura da cadeia principal. Tudo bem? Bom, depois de definir a cadeia principal, a gente tem que nomear. Mas eu só acredito que você entendeu realmente como se escolhe uma cadeia principal se você tentar fazer com as suas próprias mãos. Então eu trouxe 4 exercícios bem propedêuticos. Propedêutico é uma palavra bacana para botar na redação, significa didático ou básico, fica a sugestão. São 4 exercícios bem básicos para você escolher a sua cadeia principal. O livro está muito interativo agora nesse momento, eu fiz questão de remodelá-lo todo e também fiz questão de comprar na promoção kits novos de estabilo. Então você tem infinitas cores de estabilo que estão aí na sua mesa e você pode escolher a que mais lhe agradar, porque você vai ter que pintar comigo agora. Tudo bem? Então, antes de dar nome para essas cadeias principais, vamos escolher a cadeia principal em cada uma dessas 4 moléculas básicas que eu pus no livro. Comecemos assim. Maior cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a maior cadeia, essa é a minha cadeia principal. Ué, eu não poderia começar por aqui? Pode, querido. O comprimento seria o mesmo, a distância ou trajetória seria a mesma. Então, é independente. Agora, independentemente da forma como você entrou nessa cadeia, veja, se você entrar por aqui ou por aqui, você vai ter 2 ramificações. Portanto, é a mesma coisa. Não muda o número de ramificações, não altera o comprimento da cadeia e não tem duplas ou triplas para diferenciá-las, né, nessa estrutura. E não tem problema isso?
Nenhum, querida, porque as moléculas, quando têm ligações simples, elas acabam sendo equivalentes, você pode girar esses carbonos, né? Esses carbonos estão em constante rotação. E mais uma coisa aqui, Larinha, olha só, veja só, quando você está trabalhando com uma molécula, nunca esqueça que ela gira, ela não é colada no quadro, ela tem movimento. Tudo bem? Só que como ninguém consegue fazer isso aqui para você numa prova, eles só podem escrever ou representar de uma maneira só. Tudo bem? Mas nunca esqueça que elas têm livre rotação. Tipo essa molécula aqui, ó, ela faz isso aqui também, ela gira nesse eixo, ok? Por isso, tanto faz se você escolhe uma ou outra. Queridos, me fiz entender? Vamos para a próxima, pega o estabilo de sua preferência e vamos lá. Essa é a que mais acaba vitimando alunos que têm aquela presunçãozinha de que já tem domínio total de orgânica. Essa aqui é uma questão da URG de 2002 e que acabou dando muito problema mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a principal. Veja, tu tem 3 ramos desse jeito. Agora, se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viu só? Eu tenho a mesma distância, a mesma trajetória, o mesmo comprimento, só que eu tenho o ramo a mais. E isso é essencial para classificar uma cadeia principal, a mais ramificada. Eu coloquei aqui um negócio de cheiro para vocês, tá, pessoal? É porque eu vou explicar, não é por nada. Não. Você está dizendo que eu não estou cheirando a flores, professor, né? Hoje eu fiz minha higiene pessoal, passei o meu Dove com 4 de creme hidratante, estou, né, cheirosa. Não, querida, é que assim, hoje eu vou fazer uma experiência com você com uma explosão e tem uma pedra que é muito fedorenta, então não sei se alguém está sentindo um cheiro horrendo, é por causa dessa pedra aqui, tá? Só que eu não posso guardá-la, porque senão ela pode explodir mesmo. Então é melhor deixar aqui, por isso que eu coloquei o cheirinho, tudo bem? Só para fechar o parênteses. Voltando, essa é a nossa cadeia principal. A próxima molécula, ela já é um tanto quanto mais intrigante, porque ela vai te contrastar 2 regras. E aí, eu tenho a maior cadeia ou eu tenho a cadeia com todas as duplas? Isso é importante. A dupla e tripla, bem como função, tem que ser prioridade, mesmo que isso acabe gerando uma cadeia mais curta, de menor comprimento. Logo, essa é a nossa cadeia principal. Tudo bem, queridos? Caso não esteja me fazendo entender, pode intervir, me fala, o professor para e explica para você novamente, tá? E se tiver, enfim, claro, por favor, me avisa também que eu posso ser mais dinâmico e, enfim, acelerar algumas coisinhas. Pois bem, essa molécula aqui é bem bonita também e tem que sempre ter cuidado para não incorrer no erro das ramificações. Entremos por aqui e comecei minha corrida. Escolhi esse caminho, escolhi esse caminho e agora, desço ou vou reto? Vou reto, porque se eu for reto, olha só, eu vou ter mais ramificações. Ah, mas e a Laura Almeida fez aquela pergunta, e se eu subisse aqui? Não faria diferença alguma. Teria o mesmo número de ramos, querida, e você teria o mesmo comprimento de cadeia. Então, essa é a sua cadeia principal. Lembrando que você pode girá-la, né? Então, a gente pode pegar ela e virar, inverter, e essa mesma ramificação que está aqui para cima pode ficar para baixo. Enfim, você pode fazer o que bem entender, o que lhe for mais conveniente. Tudo bem, queridos? Dúvidas aqui, problemas, incompreensões, compreensões, beleza? Passemos para a próxima parte, então. Ao fazer isso, precisamos dar um nome para essa cadeia principal. E a nomenclatura você vai encontrar na página de número 29. Veja, na página 29, o professor montou um grande quadro diferenciando os nomes das moléculas orgânicas em 3 grandes radicais. Porque como a nomenclatura orgânica ela tem que estar inspirada na estrutura da molécula, tem que ter muita informação com o mesmo nome, entendeu? Não só cloreto de sódio. Não é só isso. Eu tenho que falar sobre a cadeia, tenho que falar sobre as ligações e principalmente sobre as funções que contemplam aquela molécula orgânica. Portanto, você começa com o pré-fixo, afixo e termina com o sufixo. O prefixo é o mais importante e define para você quantos carbonos tem. De fato, MET, ET, PROP, BUT é a única grande coisa nova ou ineditismo que você vai ter aqui.
Optou-se por não usar mono de tritetra porque esses prefixos são muito empregados em outras inferências, outros radicais. Então a gente usa met et prop but para falar de compostos que tenham 1, 2, 3, 4 carbonos. Tem que saber até 100, professor? De forma alguma, mas até 15 você tem que saber. Porque o Enem cobra muitos diesel ultimamente, e o diesel tem 15 carbonos em média. Logo você tem que saber o que é um pentadecano. Vi muitos alunos se atrapalhando nessa questão do Enem, que se não me engano foi 2016 ou 2017, posso estar errado, mas falando sobre diesel e pentadecano. O pessoal não sabia o que era. Então, pentadec, 15 carbonos. Até aqui tem que saber. Tudo bem? Depois de 4, todos os outros são simples, né? 5, como diria o poeta, é o pent, 6 é hex, hept, oct e só vai. Você obviamente já deve ter ouvido todos. Quanto às ligações? Se houver só ligações simples, que são as mais populares e tradicionais, é an. Se houver dupla en e tripla in, formando an em in, an em, an em, an em, an em, an em, an em. Como duplas e triplas é que são ocasionais e mais importantes, você precisa discriminar a quantidade destas. Portanto, queridos, se houver 2 duplas, usa-se dien, 3 duplas, trien e 4 duplas, tetraen, caso haja. Triplas, diin, triin. E se houver uma dupla e uma tripla, você pode formar um butenino, um pentenino, octenino. Dá para fazer sim. É bem autônomo, você tem autonomia para classificar essas informações. Veja, a aula de hoje ela tem como foco o grupo dos hidrocarbonetos. Por isso, não trabalharemos com ol, al, oico ou ona. Estarão presentes na aula de número 3, na aula sobre funções oxigenadas. Todas as substâncias e compostos hoje terminarão em O, porque trabalharemos apenas com hidrocarbonetos, formando, por exemplo, então, um decano, um deceno, um octeno, um octino, um heptino e assim por diante. Dito isso, voltemos ao nosso estudo de caso. A nossa molécula está aqui pronta para uma nomenclatura. Deixa eu apagar aqui a cadeia principal para você enxergar com mais clareza, com mais facilidade. Está ali a nossa cadeia principal, beleza? Vou pintar aqui com uma cor mais fraquinha. E agora eu vou te convidar. E aí, qual é o nome da cadeia principal? Com calma, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Como é que eu faço isso? Muito complexo? Claro que não, querido. A orgânica é uma matéria de consulta. Se a página 29 estiver aberta na sua frente, vai ser muito fácil. Porque, por exemplo, quando você tem 5 carbonos, veja essa molécula que tem apenas uma cadeia, portanto é a principal, vai ter pente para 5, an porque só tem simples e o porque é um hidrocarboneto. Veja essa que tem uma dupla. 3 carbonos é prop, tem dupla é en, hidrocarboneto, propeno. Agora, seguindo esse mesmo modelo, conseguimos com bastante facilidade dar nome para o nosso composto aqui no quadro, que tem 8 carbonos, portanto é oct, tem ligação dupla, portanto é en, e como se trata de um hidrocarboneto, é octeno. Sabe que a química orgânica nas provas, exceto a UFSC, é just reading. Você não precisa escrever nada, você não precisa, sabe, escutar nada, você só precisa ler. Só que para um leitor, informação é essencial. E aí eu te pergunto, onde é que está a dupla ali? Você tem 8 carbonos, é uma cadeia comprida. Onde está a dupla? Para você dizer isso, você tem que saber qual é a ordem ou critério de numeração da cadeia principal. A numeração da cadeia principal ela é muito errada porque criou-se um folclore que é o seguinte, o professor criar um atalho e diz assim, ó, começa pela ponta mais ramificada. Aí eu te pergunto, qual das pontas é a mais ramificada? Não, eu não aprendi assim, eu aprendi assim, ó, começa pela ponta mais próxima da ramificação. Beleza, qual é a ponta mais próxima da ramificação? Essa aqui. Mas olha aqui. Mesma coisa. Começa pela dupla. Tens razão, de fato, tá certo. Nesse caso, é a dupla. Mas e se não houvesse a dupla? Por onde você começaria? Por onde meu coração mandava, professor?
Eu sou espírito livre, eu odeio regras. Eu concordo, eu acho bonito, bacana isso, mas aqui, querido, na ciência, regra é essencial. E aí você vai acabar tendo dificuldades. Veja, e não é porque você não sabe, é como se faz uma substituição nucleofílica do tipo 2, que nunca cai. É porque você não sabe o básico de nomenclatura orgânica. E isso não pode acontecer. Eu me nego a te deixar errar uma questão dessa. Portanto, queridos, vamos lá. Para você saber dar números aos carbonos da cadeia principal, você vai ter que escolher rotas. Tipo, vou começar essa rota aqui, professor. Esquerda para direita, como eu escrevo, como eu leio, é assim. Eu estou pronto para fazer a minha dissertação, né? A minha redação. Então eu vou seguir essa rota. Que bom. Onde tem informação na rota que tu escreveu, querido? Ah, tem no carbono 2, tem esse troço aí para cima. Tá, então anota 2 ali para mim. Tá, pronto. Tá, e tem uma dupla também no carbono 2 ali. Tá, então bota 2 também aqui, marca de novo para mim. Não tô vendo a dupla. Aqui, ó. Dupla. Tá, mas até burro. Tá no 2 e no 3. Não, querido. Olha a redundância. Se você indica que no 2 tem uma dupla, consequentemente ela está sendo feita com carbono o quê? 3. Então você não precisa indicar que tem no 3 também, porque o leitor ele é esperto, ele entende que se tem o número 2 para uma dupla, ele sabe que consequentemente essa dupla está sendo feita entre os carbonos 2 e 3. Tudo bem? Então você não indica ela duas vezes. Tá, e onde mais tem informação? No 3. Por quê? Tem essa cadeia aqui que eu não segui, que é esse caminho que eu não percorri, que é uma ramificação. Genial. Tá, e onde mais? No 6 e no 7. Tá, então escreve para mim, 6 e 7. Pronto. Agora, se você fosse numerar essa cadeia da direita para a esquerda, 2, 3, 4, veja, 5, 6, 7 e 8, as informações seriam nos carbonos 2, 3, viu que o número já ficou maior? Tá vendo? 6, 6 e 7. Pergunta, qual dos dois tem os maiores números? Ah, tenho dificuldades para ver isso, professor, porque muitos são iguais. Sugestão, some-os. O que tiver a menor soma vai ser o principal. Tá? Então aí o PAC pede para que você faça isso, para que você escolha sempre a menor soma possível dos seus números, das suas posições. Eu sei que a janela está aberta, pessoal, mas é que isso vai explodir e é uma rota de fuga. Caso dê algum problema, a solução é jogar tudo aqui embaixo. Tá? Então eu vou ter que deixar aberto mesmo, porque o cheiro também ele é meio forte. Depois você vai entender, confia em mim. Tá? Então eu vou deixar assim só para não ficar batendo. Tudo bem, queridos? Então a escolha é a azulzinha da esquerda para a direita e o nome da nossa molécula, da cadeia principal dela, vai ser oct-3-eno. Eu me fiz entender? Pode xingar, fiquem à vontade, se eu não conseguir ser claro, me diga, eu posso explicar de uma outra forma. Mas de fato é só uma questão de seguir regras. E você precisa ter acesso a essas regras para segui-las. Não se preocupem em memorizar isso agora. Se preocupem apenas em deixar na sua frente e ir trabalhando para aos poucos conseguir assimilar essas regrinhas. Né? Oi, tenho 3 perguntas. Por favor. Mas se eu começar sempre pela onde mais próximo da ligação dupla ou tripla estiver... E se tiver função. Muito bem. Oi, Gabi Garay. Aonde, querida? Aqui? Ah, porque eu sou burro mesmo. Desculpa. Deus te conserve, querida. Vai ser oct-2-eno. Muito obrigado. Fico muito feliz. Oi, querida. A gente não precisa falar das ramificações? As ramificações estão no terceiro passo. Definir e nomear as ramificações. Tudo bem? Então, queridos, esse é o nome da cadeia principal. Obrigado pela correção, Gabi Garay. O professor acabou se equivocando. É oct-2-eno, porque é no carbono 2 que você lê a ligação dupla. Pois bem, como a Laura Almeida falou, como é que a gente vai falar desses caminhos não percorridos, né, pela cadeia principal, cadeias adjacentes à cadeia principal? Como é que a gente faz? Bom, vou te dar uma dica que é super bom para tu ativar algumas relações assim mentais e nunca errar isso. A cadeia principal, ela sempre termina em eno, ino, ano. Ano, eno, ino. Então, para você distingui-la das outras cadeias que a molécula tem, usamos outro sufixo. E esse sufixo é -il. Então, todas as cadeias que você não percorreu terminarão com -il.
entende? As principais, ano, eno, ino. As que você não percorreu, il. E essas cadeias que terminam em il, elas são divididas em dois grandes grupos. Um que é essencial e o outro que você precisa saber também, mas não com tanta ênfase. E eu vou mostrar para você nesse próximo cartãozinho. Entretanto, no próprio livro, queridos, o professor fez ali questão de mostrar para ti aqui elas numa forma estrutural. Tudo bem? Então, observem bem essas ramificações, por gentileza. Isso é bem importante mesmo. Aqui você vai ter acesso a elas na página 31, de uma forma estrutural, onde você vê todos os átomos componentes destas outras cadeias adjacentes à cadeia principal. E no cartãozinho que eu vou te mostrar agora, você vai ver ela só com bond line, para tu conseguir te habituar com as duas formas, certo? Então não saia dessa página, por favor, e vamos dar uma olhadinha nesse primeiro grande grupo de ramificações, ou seja, de cadeias secundárias. Esse primeiro grupo é chamado de grupo alquil ou alquila. Os prefixos são os mesmos, ou seja, a regra para os prefixos é a mesma regra da cadeia principal. O que vai mudar é o sufixo, é o il. Ao invés de chamarmos de metano, por exemplo, chamaremos de metil e assim por diante. E, aliás, essa, sem sombra de dúvidas, é a cadeia ou ramificação mais popular que existe na química orgânica, metil ou metila. Um dos grandes problemas que tem acontecido nas provas é a substituição do CH3 pela letra Me. Então muitos alunos acham que é metal, mas não é. Quando você enxergar numa cadeia Me escrito, você tem a ramificação, ou seja, a cadeia secundária metil. Uma cadeiazinha pequena de um carbono, que é, obviamente, uma cadeia adjacente à principal. Se houver dois carbonos juntos, etil, e você pode simplificar o nome com ET. Então, ao invés de escreverem CH2, CH3, eles podem escrever só um ET ligado em uma molécula. Estão falando de etil. Até aí é muito fácil. O problema começa aqui. Quando você tem 3 carbonos e 3 é prop, e cadeias secundárias terminam com il, ou seja, ramificações terminam com il, você tem propilas. Só que você não tem necessariamente um tipo de propila. Você pode ter 2 tipos de propila. A melhor maneira para você decorar isso é pela forma, pelo shape da ramificação. Se for retinho, é normal. A gente chama de normal propil. Quando você quiser escrever, você pode até omitir o N, porque ele não é muito usual, não. Pode chamar só de propil. Quando ele é retinho, como você tem ali na página de número 31, tá vendo? Pelas bond lines, ele fica assim, longilíneo. Agora, quando ele se parece com um acento circunflexo ou com um V, aí é o isopropil. É o prefixo que a gente dá para diferenciar esse radical dos outros. Veja, ele pode ser chamado também de sec-propil, porque se você cortar aqui essa ramificação, ó, corta ela para mim assim, corta. Ela vai estar ligada à cadeia principal por um carbono secundário. Tá vendo? Até burro, é terciário. Não, corta para mim. Corta, puxa assim. Isso. Ó, é pelo secundário, tá vendo? Se você arrancar. Então a gente pode chamá-la de sec-propil. Tudo bem? Butis. Terreno pantanoso é andar sobre gelo fino. Butia de 4 il de ila. Você pode ter, basicamente, butil, sequibutil, tequibutil e isobutil. São 4. 4 carbonos, 4 formas, 4 shapes. Como é que você faz isso? Vou te dar uma forma que é, assim, ó, muito boa, infalível. Se for retinho, butil. Se parecer com um pezinho de galinha, terquibutil. Se parecer com um Y, é iso. Isso que é horrível, eu sei. Isobutil. Quando é um Y, é um isobutil. Então, professor, e o sec? É o que sobra, é o que resta. É o que não dá pra fazer. Então, se é reto, é um butil, se é o pezinho de galinha, é o terquibutil, se é um Y, é o isobutil, e o resto é o sec-butil. Veja, sec-butil é porque ele se conecta à cadeia pelo carbono secundário. Terquibutil porque ele se conecta à cadeia pelo carbono terciário, se você cortá-la.
E o iso, ele é diferente. Ele tem a forma iso, como chamamos na orgânica, que é essa forma aqui igual a do isopropil. Tudo que tem isso aqui na orgânica é chamado de iso. Então você pode criar nomes como isopentil, isoctil ou isopentano. Eles criam regras que se distanciam das da IUPAC por causa de algumas conformações de nomes e, enfim, de palavras. Portanto, tudo que tem essa estrutura aqui, saúde, é sempre chamada de iso. Como tem aquela estrutura com 4 carbonos, isobutil. Não entendi. Querido, tu usou na oração o verbo errado. Não memorizei. Nada que se entende na orgânica e sim se memoriza. Estava falando pro Pedrão o seguinte, ó, é como se você fosse aprender verbos irregulares no inglês. Você não os aprende, você os memoriza. E isso é muito importante aqui. Portanto, a melhor técnica ou método de estudo de orgânica é essa que eu vou mostrar para você agora. Eu acho que eu sei o que está te fazendo tossir. Isso aqui. É, literalmente, pessoal, você consultar e exercitar. Tá? Você vai fazer o seguinte agora. Você vai deixar esse cartão aberto bem na sua frente, tudo bem? E tu vai fazer comigo esse exercício aqui, ó. Eu propus 8 exercícios básicos com 2 vieses para vocês, para que vocês pratiquem muito nomenclatura básica, que literalmente contempla ou abrange as possíveis nomenclaturas das provas de vestibular. Então eu coloquei para você aqui as moléculas, a gente tem 8, vamos começar fazendo 6 das 8, tá? Devagarinho, vou te convidar, vamos começar fazendo essa aqui primeiro. Tudo bem? Então, comecemos seguindo ali aquele passo a passo que o professor mostrou para você, para a gente poder praticar a nomenclatura dos radicais e terminar lá com o nosso estudo de caso. Como é que seria aqui a cadeia principal? Ó, a cadeia principal tem que contemplar a dupla e tem que ser a maior possível. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Tá, qual é o nome da cadeia principal? Se ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ela é um X. Então, começa com X. Ela tem um en ou é só an? Ah, ela tem um en. Tá, então, eu escrevo en. E vai terminar com o, porque é um hidrocarboneto. Feito isso, eu parto para o segundo passo da nomenclatura orgânica, que é a numeração. Tá, e agora, como é que eu numero, professor? Sempre pela ponta mais perto da dupla, né, que tem prioridade aqui nessa cadeia. Então você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas isso não ficou muito claro para mim. Como assim a dupla tem prioridade? Tem alguma ordem ou escala de prioridade nas ramificações, ou, desculpa, nas numerações? Tem. O professor colocou ali para você, até na página, não precisa virar, vou mostrar aqui para você. Na página de número 31, eu coloquei para você qual é a ordem de prioridade da numeração. Nesse caso, a gente só vai se ater a duplas e triplas, porque trabalhamos com hidrocarbonetos. Mas quando você começa a ter funções orgânicas, estas têm prioridade. Portanto, quando você for numerar, tá vendo? Ó, é prioridade da numeração. Eu quero saber por onde eu começo a numerar. Se houver uma função, a função determina a sua numeração. Se houver ligação dupla, a dupla determina a numeração. Se houver uma tripla, a tripla determina a numeração. E se só houver ramificações, serão as ramificações. Então, a ordem de prioridade é essa que você encontra na página de número 31 do seu livrinho. Tudo bem? Bom, feita a observação, um trabalho prático, né, fazendo aí direto as nomenclaturas, essa é a explicação pela qual a gente vai começar por aqui e não pelo outro lado, porque a dupla está mais para a esquerda e ela tem prioridade. Deste modo, queridos, sabemos que o nosso hexeno é um hex-uneno, desse jeito. Agora, vamos para as ramificações. Eu tenho uma ramificação aqui, 2, 3, 4. 4 ramificações. Destas 4, 3 são iguais e uma é diferente.
Tá, como é que eu faço para escrever? Eu vou te mostrar. Essa aqui é a ramificação etil. Como é que tu sabe que é etil? Bom, para isso, é interessantíssimo que você tenha o seu celular aberto na sua frente com aquele cartãozinho que eu acabei de mostrar para ti. Esse aqui. O trabalho que você deve fazer é o trabalho de consulta. Você deve olhar para esse cartão aqui, tá? Olhem sempre para ele, deixem ele sempre à sua mão e você vai comparando os radicais que você tem aqui com os radicais que tem na molécula. Tudo bem? Ah, mas no dia da prova eu não vou ter isso para fazer. Mas você vai fazer tantos exercícios que você não vai precisar consultar mais no dia da prova. Essa é a metodologia. Então, este é o etil, viu só? Porque tem 2 carbonos. E você tem metil, metil, metil e metil. Tá, e agora, o que eu faço? Bom, agora você vai escrever esses radicais junto com o nome da cadeia principal. Tá, mas e qual é a ordem de escrita? Isso ficou muito ruim, não entendi nada. Como é que eu vou saber como eu os escrevo? É bem fácil, queridos. Como eu falei para você na prova, você não precisa escrever nada, exceto na UFSC. A própria prova traz para você isso escrito. Por convenção, a gente sempre coloca o nome da cadeia principal no final e escreve as ramificações antes. Ah, mas tá muito confuso. Tu não falou que a ramificação ela tem que ter prioridade e tal? Não. Olha só, é escrita do nome. O nome começa indicando sempre as ramificações e termina sempre com o principal, que é a cadeia principal. Quando você olha a prioridade, que é função, dupla, tripla e ramificação, você está olhando a prioridade de numeração e não de escrita. Numeração dos carbonos da cadeia principal. Tudo bem? Então, vamos colocar esses nomezinhos em ordem. Tá, pessoal, mas continua muito confuso, muito ruim. Como é que eu vou saber? Eu escrevo primeiro etil ou primeiro metil? Aí o PAC pede que você siga a ordem alfabética. Como a letra E ela surge antes da letra M, você vai escrever primeiro o etil. Então você coloca assim, ó, etil, separa tudo sempre com hífen, metil e, por último, o nome da cadeia principal, que é o X1N. Tá, pessoal, mas não tem que dizer onde o etil está? Claro, querido, ótimo, genial. O etil se encontra no carbono 2, então você vai colocar 2-etil. Tá, e as metilas? Boa! Você tem metila nos carbonos 3... 3 e 4. Já não entendi. Por que tu botou 2 vezes o número 3? Eu pus 2 vezes o número 3 porque você não tem só uma metila no carbono 3, mas sim 2. Então você tem que escrever que no carbono 3 tem uma metila e no carbono 3 tem outra metila. Tá, mas e vai ficar assim 3, 3, 4 metil? Gênio! Na química, para indicar que você tem várias ramificações iguais, você usa um prefixo, que é o prefixo tri, trimetil. Prontinho. Então você vai ter um 3,3,4 trimetil X1N. Essa vai ser a nomenclatura da sua molécula. Tudo bem, pessoal? Por favor, deixem sempre aberto o cartãozinho. Se preocupem agora em consultar e manusear as coisas, que a memorização ela vem de maneira orgânica e natural. Tudo bem? Tranquilos aqui? Pois bem, uma coisa que é muito pouco praticada quando se trabalha com preparação para vestibular é o desenho da molécula. E eu não queria que isso acontecesse. Então eu vou te convidar agora para desenhar uma molécula comigo. A gente vai fazer o exercício oposto. Como é que a gente faz isso? Você tem que começar com a cadeia principal, que é a última coisa escrita aqui. Estrutura ela. Aí você pode escrever. Vamos supor que a prova tenha pedido para você desenhar bond lines. Aí você faz 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Ah, tem em ou in? Não. Então já está pronto, está certo. Tá, mas e onde está o carbono 2, 2 e 4? Ó, você vai numerar. E eu posso pôr os números onde eu quiser? Sim, você está montando essa molécula. 2, 3 e 4. Fechou.
Tá, e o que eu faço agora? Agora, você vai desenhar as ramificações. Bom, e onde é que eu vou colocar elas? Você vai colocar 2 metis no carbono 2 e uma metila no carbono 4. Bah, eu não desenhei assim, professor, eu desenhei daquele jeito, assim, tipo, com aquela forma inteira e pontilhada, pode ser? Claro, não tem problema algum. Ah, eu botei um risco para cá e um risco para cá, pode ser? Não tem problema algum. Desde que você tenha colocado nos carbonos certos, eles vão dar certo para você. Ah, mas eu comecei a numerar por lá, então a molécula ficou invertida. Querido, lembra sempre que as moléculas elas podem girar. Então você pode escrever elas como você bem entender. Desde que elas tenham coerência, tá tudo certo. Aliás, vou pedir para você escrever já aqui em cima um nome vulgar dessa molécula, que é muito importante, já vamos trabalhar com ele. É o isoctano. É o nome vulgar de um composto muito comum na gasolina. Tudo bem? Consegui me fazer entender? Vamos para a próxima, então. Essa que parece ser difícil e traz uma ramificação um pouquinho mais rebuscada. Vamos começar aqui com a cadeia principal como de praxe. Sempre o primeiro passo é a determinação da cadeia principal. Então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. E 5 carbonos é fácil, é o pente. Então você vai ter pente, tem em, tudo bem? O penteno. Tem um pequeno probleminha aqui na minha escrita, porque você não tem apenas um em, você tem 2. Portanto, você tem que colocar um dien, porque tem 2. Mas e começa a numerar por onde, professor? Querido, pela ponta mais próxima da dupla, porque a dupla tem preferência. Então você vai começar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Colocando os números 1 e 3 aqui para indicar as duplas. Lembrando, é claro, que o número 1 indica que tem duplas entre carbonos 1 e 2. E o 3 indica que tem dupla entre os carbonos 3 e 4. Agora a gente tem um pequeno problema e talvez seja um momento de muita evolução para você. Dá uma olhadinha, por favor, nesse radical aqui em cima. Essa cadeia que eu não percorri. Ela se chama ramificação. Ela tem 4 carbonos e por serem 4 carbonos, ela vai gerar um butil. Porque but é 4. Agora eu queria te perguntar o seguinte, que butil eu tenho ali? Bah, eu não sei, não entendi. Errou o verbo de novo. Não memorizou. Tá, e como é que eu memorizo? Primeiro, você tem que estar com o cartãozinho aberto no seu celular agora, para consultar. Mas eu vou te dar uma dica, quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta bem básica. Olhem por gentileza aqui. Isso aqui parece um pezinho de galinha? Então não é o TERC. Isso aqui parece com um Y, Y. Não, então não é o ISO. Isso aqui é retinho para cima, assim? Então não é o butil. Se não é o butil, não é o ISO, não é o TERC, só pode ser o quê? SEC, tudo bem. Esse aqui é um SEC butil. Aí você escreve aí do ladinho, SEC, ali, but, SEC butil. Como ele está no carbono 2, 2 SEC butil, pentium 3 de heno. Tudo bem? Tranquilos até aqui, beleza? Bom, o próximo composto que está ali ao lado sempre segue a mesma mecânica, o mesmo modus operandi. Se a sua cadeia principal tem 7 carbonos, você desenha 7. 4, 5, 6 e 7. Como tem 2 duplas, uma no carbono 1 e outra no carbono 4, você desenha as 2 duplas como o professor desenhou aqui. Agora, você precisa colocar no carbono 2 e você pode se perguntar, mas e onde está o 2? Você escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prontinho. Está ali o carbono 2. Tá, e o que eu boto ali? Bom, você vai botar um isopropil. Mas eu não tive tempo hábil ainda para saber como é que é o isopropil. Lembra, o propil tem 3, então tem que ter 3 carbonos, isso é essencial. O propil normal ele é retinho, e o iso parece um V ou um acento circunflexo. Como você tem aqui um isopropil, você vai colocar
o V ou o acento circunflexo. Ele vai ficar assim, ó. Olha ali. Tá vendo? Fechou. Esse é o seu 2-isopropil hept 1,4-dieno. Tudo bem? Pulem a linha de baixo, que ela é bem pontual. A gente já vai falar sobre ela, que são as cadeias fechadas. Vamos então para a última linha e talvez a mais cheia de entretenimento. Essa aqui é um grande problema para os alunos, porque muita gente tem uma dificuldade tremenda para escolher qual das duas ligações eu devo priorizar. Eu fiz de propósito isso, eu botei uma tripla numa ponta e uma dupla na outra. Qual das duas é a mais importante? Falamos há pouco sobre a ordem de prioridade que você deve seguir. E essa ordem é função, dupla, tripla e ramificação no final. Por que dupla antes da tripla? Porque dupla tem em e tripla in. E a letra E ocorre antes da letra I no alfabeto. Por isso começamos com a dupla. Então, a sua numeração deve partir por aqui. E a sua cadeia principal, é fácil de ver, obviamente é essa. Sabe onde o aluno afoito acaba errando aqui, querido? Na contagem dos carbonos, que vai dar 5, 6 e 7. Tu já consegue te diferenciar dos teus concorrentes aqui. E veja, não são concorrentes quaisquer, são concorrentes bons. Eles vão errar isso. Repito, escuta o que eu estou te dizendo. Vai ter uma galera achando que isso aqui é ineditismo. Ai, nunca tinham feito isso. Mentira, ácido nútrico 2012, letra D, por sinal, letra D. Perguntava número de carbonos, ligações triplas e hidrogênios. Você vai fazer logo logo. Não dá para esquecer isso em hipótese alguma. A tecnologia mudou e agora as ligações já podem ser descritas assim. Bom, ali a gente numera. Comecemos a numeração pelo carbono da dupla. Porque a dupla tem preferência na numeração, não na escrita, na numeração. Deste modo, a gente tem um 7. 7, olhando ali na página de número 29, porque eu esqueci. Aí eu consulto a página 29, onde tem ali como dar o nome para a cadeia principal. 7 é hept. Como tem uma dupla, em. Como tem uma tripla, in. Então fez um epitenino. Epitenino. Assim. O en se encontra no 1. O in no 6. Está aí o nome da sua molécula. E não podemos esquecer que ela está sorrateira aqui em cima, quietinha e discreta, mas está ali. A ramificação. Ela se parece com um acento circunflexo, um Vzinho, acento circunflexo. Ela tem 3 carbonos, portanto ela tem que ser prop. Propil. Só que propil é esse? É o isopropil. Então você vai ter um 2-isopropil epitenino. Desse jeito. Tudo bem? E a nomenclatura dada e o desenho descrito ali na última molécula é bastante fácil. Sempre segue a mesma mecânica ou modus operandi. Você tem 1, 2, 3, 6 carbonos, aí você desenha 6 carbonos enfileirados. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E bota a ligação tripla no 1. Ai, que barbado, professor, não aguento mais fazer isso, me liberta. Quero ir para o Parque Farroupilha para o meu piquete. Não, querido, calma, olha só, se você for fazer a UFSC e desenhar isso aqui, eles vão te dar errado. Eu te daria, pelo menos. Porque você está literalmente ignorando o ângulo daquele carbono. Você está dizendo que o ângulo de um carbono com tripla é 120 ou 109. Isso está muito errado. Então você não pode fazer isso. Sabe como é que você tem que desenhar? E como eu falei para você, o aluno bom, ele erra isso aqui em orgânica. Sabe como é que você tem que desenhar? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a triplinha, você bota aqui. Ah, mas eu fiz para o outro lado. Não tem problema. Tá tudo certo. Quando você fez isso, você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Com o ângulo correto, dimensão escrita da forma adequada. Ele te dá os números? Não. O que eu faço? Eu os escrevo. 2, 3, 4, 5 e 6. E onde é que tem as ramificações?
Você tem um etil aqui no 3, então vamos colocar uma etila. E você tem uma metila no 3 também. Metila. Prontinho. Esse é o desenho aí, arte abstrata, que você vai fazer hoje com qualquer estabilo que tenha à sua mão. Mas não esqueça, por favor, monte a ligação tripla. Ela tem que ser reta. Se não for reta, você vai ter um problema muito sério na sua prova. Queridos, eu consegui me fazer entender, você entendeu, tudo bem. E uma outra dica, tá? Quando você for desenhar assim na prova, não coloca um tracinho mais para cima. Porque se você puser, você vai dizer que você tem um carbono aqui e outro aqui. Tem que parar aqui o tracinho, para no carbono, tá? Isso é bem importante. Repito, minha preocupação é a prova da UFSC, onde você vai ter uma questão com várias assertivas ou perguntas e eles vão pedir para você desenhar uma molécula orgânica uma hora ou outra, eu te garanto. Então abra o olho, não esqueçam disso. Tá, e como é que eu dou nome para essa aqui? Tu não sabe contar? Pulou? Tá fazendo aleatoriamente? Como assim? Ficou muito antididático. Essa aqui eu vou fazer, deixa pra mim, eu vou fazer. É só escolher a cadeia principal que é a maior. Então, ó, tempo run, né? Comecei, ó. Uhul! Ó, foi, uhul! Fechou, ridículo. Querido, infelizmente, mesmo que a lógica que você tem empregado esteja correta, não é assim. Quando você tem uma cadeia fechada, você vai precisar do amparo de uma nova regrinha. Porque quando as cadeias são fechadas, por exemplo, você chama essas moléculas de moléculas com cadeias mistas. Ou seja, ela tem uma parte aberta e uma parte fechada. E você vai ter que comparar a parte fechada com a parte aberta, aberta com a fechada. A que for maior é a principal. A que possuir a dupla, tripla ou função é a principal. Então, infelizmente, quando você for determinar uma molécula como essa, você vai precisar descobrir qual cadeia é maior, se é a fechada ou se é a aberta. E como é que eu faço isso? Ó, você separa a fechada das abertas e vê, tem alguma aberta maior que a fechadinha que está ali? Ah, não tem. Então, a fechada vai ser a principal e as abertas secundárias, adjacentes ou ramificações. Tá, pessoal, mas é que está muito real, não entendi. Como eu dou nome para a cadeia fechada? Na página de número 33, propositalmente a mesma em que você está, eu pus ali em cima todas as nomenclaturas dos ciclos, ou de cadeias fechadas. Estes são os ciclos que você pode encontrar, tudo bem? Na orgânica básica é isso aqui. Tipo, se for um triângulo, você não vai chamar de propano, porque senão o leitor vai fazer uma cadeia aberta. Você tem que dizer que esse triângulo é fechado, obviamente, um triângulozinho equilátero. Então você chama de ciclo para indicar que se trata de uma cadeia fechada. Se você tem 4 carbonos, você usa ciclo but. Se houver uma dupla, ciclo butém. Se houver uma tripla, nunca vai conseguir, nunca vai acontecer, provavelmente seja remédios, alucinação, drogas, alguma coisa desse tipo, porque você não pode ter uma tripla numa cadeia fechada, pois o carbono é reto. Vai dar uma coisa horrenda. Então nunca tu vai ter uma tripla. Duplas ok, triplas não. Então se houver uma dupla, ciclo butém. Se houver uma só simples, ciclo butano. Ciclo pentano, ciclo hexano. Sem H, professor? Sem H, porque em português não dá para botar uma vogal com H assim e mais uma vogal. Isso não existe. Então a gente escreve sem o H. E se for aromático, tem que cuidar. Um aromático é benzeno. 2 não é dibenzeno. Naftaleno. 3 não é tribenzeno. Até porque tem 4 carbonos a menos, se você pensar. 6 vezes 3 dá 18. Aqui não tem 18, aqui tem 12 carbonos. Né? Conta comigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então você tem 12 carbonos, não, 14. 14 carbonos. É isso que você tem. Então não vai ser uma conta direta, uma soma direta. Portanto, você não pode chamar de dibenzeno, tribenzeno e assim por diante. Eles têm nomes próprios. Você tem que decorar o antraceno e o fenantreno? Bah, querido, só se tu tiver espaço no teu HD. Se não, não. Mas o benzeno e o naftaleno tem que decorar. Tá, professor, que horrível esse teu erro de digitação aqui, ó, faltou uma dupla. Não, querido. Esse carbono e esse carbono fazem parte tanto deste ciclo quanto deste ciclo aqui. Portanto,
essa dupla pode ser escrita tanto aqui quanto aqui, porque tanto neste quanto neste carbono existem orbitais perpendiculares p puros, onde os carbonos ficam girando. Por isso a gente pode fazer a bolinha aqui e a bolinha aqui, porque essas duplinhas elas estão girando aqui dentro. Tudo bem? Então não é um erro de digitação do professor. Até porque se você pusesse mais uma dupla aqui, você extrapolaria as 4 ligações do carbono. Não cai nessa. Feita essa análise, vejamos alguns exemplos básicos. Cadeia fechada separada da aberta. A fechada é maior, portanto, é a minha cadeia principal. Logo, o nome dela é ciclo, porque é fechada, pente, porque tem 5. Tem que ter em, porque tem dupla. E como a dupla tem prioridade, numerarei a partir dela. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas que burro, por que não começa a numerar por aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Porque daí tu diria que, estaria dizendo que a ligação dupla estaria sendo feita, entre os carbonos 1 e 6, ou 1 e 5 no caso. Que é uma coisa absurda, não pode ser. Então, quando você faz a numeração tem que abranger a dupla, contemplar a dupla. Tem que ser 1, 2, 3. Ah, professor, eu aprendi de um jeito super diferente, é muito mais fácil. É só começar pelo carbono que aponta para cima, aponta para o Senhor. Não, querido, porque a molécula gira, isso é importantíssimo. Por exemplo, se você me disser que isso aqui é o seu carbono 1, veja, olha ali, ó, esse aqui é o meu carbono 1, professor. Por quê? Porque ele está apontando para cima para a entidade divina a qual eu acredito. Não. Deixa eu só arrumar ali que tem uma incoerência absurda. Aqui, beleza. Agora foi. Não. Ó, olha ali. E agora? Ele é o seu carbono 1 ainda? Agora ele é o 1. Agora ele... Não. I. Pois é. Então essa molécula gira. A pessoa tem um labirintite, vou vomitar. Calma. Parei. Ela gira. E se ela gira, não pode ser o primeiro 1, pelo amor de Deus. Tá, e agora, como é que eu escrevo as ramificações? Ordem alfabética. E, M. 2 etil, 3 metil. Tem aquela do lado ali. Bom, aqui a numeração ela é um pouquinho diferente, percebeu? Porque como tem dupla em todos, você não pode dizer que tem que começar pela dupla, afinal todos têm dupla. Qual é a dupla principal? Não tem. Tá, então por que esse aqui é o 1? Aprendi diferente. Antigamente era realmente. Hoje em dia, não é mais. Tem que começar por ordem alfabética. E por ordem alfabética você vai fazer a numeração dos seus radicais. Como etil ocorre antes de I, de isopropil, 1 etil, 2 isopropil, benzeno. É assim que vai ficar. Lembrando que é só colocar o nome do ciclo. E o nome dos ciclos que você pode ter na química orgânica são todos esses aqui. Se acabar com benzeno, coloque benzeno. Se terminar com hexano, ciclohexano, escreva ciclohexano. E assim por diante. Tudo bem? Vamos ver se ficou claro então. Vou mostrar para você no nosso último exemplo básico, que é o exemplo da terceira linha. Vamos lá. Você tem que ciclo aqui? Ah, é um benzeno. Não tem aromaticidade. É um ciclohexano. Então essa vai ser a minha cadeia principal. Ciclohexano. Ok. E, feito isso, vamos partir para a numeração. A numeração vai ser 1, 2, 3, 6. Por que tu começou por aqui? Porque metil vem antes de T. Pezinho de galinha. Lembra o pezinho de galinha? Terc, butil. Então tem que ser 1 dimetil, porque são 2 metilas. 2 terquebutil, porque é uma terquebutila. Uma hora tu escreve com hífen, outra tu escreve sem. Livre representação. Pode fazer com ou sem, não tem nenhuma regra para determinar isso, tá? E vai ser um ciclohexano. Ah, mas a outra ali eu estava tentando agora fazer, porque eu já domino a técnica, e tive problemas. Então vamos resolver o seu problema, tá? Você vai fazer um quadradinho, querido. Fez o quadradinho? Sim, porque é um ciclo but, né? Tá, isso eu já entendi. Aí tem uma dupla, porque fala ali em. Então vou fazer a dupla aqui. Boa! E diz que no seu carbono 2 tem uma etila. Então faz assim, ó. 1, 2.
Aí você coloca uma etilazinha aqui, ó. Pronto. Tá ali a sua etila. Essa é a sua... mas eu fiz para baixo. Você gira como você quiser. Ele tem livre rotação. Você pode fazer o que você quiser com a sua arte, né, expressão, seu grafite. Pode fazer, não tem problema. Sua pichação, tá? Eu me fiz entender? Abre o coração. Só não entendi ali o número do carbono que tu conta a partir do dimetil ou do tetrametil. Como nos ciclos você tem várias ramificações muitas vezes, o carbono 1 ele não pode ser algo estanque, ou seja, fixo, rígido, sempre o mesmo. Não, ele tem que seguir a ordem alfabética das ramificações. Porque qual ramificação é prioritária, se todas são ramificações? E como a gente escreve as ramificações por ordem alfabética, aí o PAC recomenda que você também numere nos ciclos por ordem alfabética. Então, se você tiver M de metil, ele tem que surgir antes do T de terquibutil. Deste modo, 1 para o metil, 2 para o terquibutil. Tá, mas e se tivesse uma etila aqui? Ah, daí você começaria pela etila. Exatamente. Tudo bem? Exatamente. Eu me fiz entender, queridos, certo? Então, para a gente finalizar isso, eu vou te pedir um último favor. Deixem aberto na página 33 aqui, nesse quadrinho, tá? Eu escrevi ele aqui para você num cartão. A gente chama esse grupo de grupo aril ou alquil. Aril ou arila, que é esse grupinho aqui de radicais ou ramificações aromáticas. Nem sempre os aromáticos são a cadeia principal. E quando eles não forem a cadeia principal, eles não podem terminar em benzeno, eno, naftaleno, eno, antraceno, eno. Eles precisam terminar em il. E, infelizmente, existem 3 grandes formas de aromáticos como ramificações. São esta e essa aqui, que tem algumas variações, como você pode ver. Tu é burro, não sabe contar, tem 5. Calma, querido. Essa forma a gente chama de fenil, que é quando o anel está ligado na cadeia principal. Você não chama de benzil, porque infelizmente aí o PAC chamou de benzil, esta que tem 7 carbonos, tá vendo? 6, 7. E a ligação na cadeia se dá pelo carbono de fora do anel. Agora, quando você tem 7 carbonos também, mais a ligação na cadeia se dá pelo anel, você tem um derivado do tolueno, que aí o PAC absorveu esse nome vulgar e transformou em toluil. Então nós chamamos de toluil. E o toluil pode ter 3 posições diferentes para se conectar na cadeia. São elas, posição orto, meta e para, gerando a regrinha do OMPI. OMPI. Ou do, bem ridícula essa, o meu, para. É horrível, eu sei. Mas às vezes a gente gosta de guardar essas coisas que são horrendas. E são constrangedoras e causam vergonha alheia. Mas não tem problema, a pessoa está acostumada a passar vergonha. O meu, para! É ótimo em turmas que conversam muito, porque é uma forma de intervenção. Você grita com raiva, você é alimentado pela raiva naquele momento. O aluno não precisa enxergar. A gente não transparece para manter a elegância, a liturgia do cargo. Mas a gente, o meu, para! Aí você, é a regra, querido, didática. O meu, para! Então tá legalizado, não tem nenhuma, um problema com pais ou afins, tudo bem? O meu para ou orto mete para. Como funciona? Posição. Ó, o carbono que está ligado na cadeia principal vai ser o seu carbono 1. Aí você vê, se o carbono da cadeia principal aqui tem do lado, como vizinho, o metil 1 e 2, você chama de orto. Então os números 1 e 2 suprem a letra O. E também, vice-versa, a letra O supre os números 1 e 2. Entendi o que quis dizer com supre. Para eu não escrever os números 1 e 2, eu escrevo a letrinha O, de orto. M de meta, 1 e 3. E P de para, 1 e 4. Você tem a obrigação de decorar isso agora? De jeito nenhum. Mas você tem a obrigação de saber em que álbum de fotos do celular isso está. Para você fazer as questões consultando isso sempre. E a última sacanagem que eu percebi é, a prova da UX foi muito trouxa ao escrever, desculpa a prova da UX, mas ao escrever fenil assim. Oi? Fenil em inglês se escreve assim. Veja, eles representaram numa cadeia pH.
Aí tinha uma molécula orgânica, qualquer, vou desenhar aqui para você, assim, ó, assim, e aí aqui em cima tinha pH. Aí o que o pessoal fez? pH, 7. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Esse pH aqui, querido, foi uma contração de fenil. E ninguém sabia. Aí o pessoal veio reclamar, como é que eu ia saber? Eu fiz espanhol. Então o pessoal começou a ficar muito nervoso. Não tem nenhuma alegação que corrobore isso, então você, infelizmente, vai ter que aceitar a derrota, querido. pH, uma nova forma de escrever o radical fenil aqui do grupo aril. Me aceitem, por favor. Esse é o grupinho aril, tudo bem? Terrível e temido grupo aril. Mas, repito, você não tem obrigação de decorar tudo agora. Você vai ter 7 aulas de orgânica onde você vai usar muito isso. É só na hora da dúvida, abrir o teu celular, consultar esse cardzinho e ser feliz, tá? Façam isso, por favor. E você que é Android, acho que não temos Androids hoje, mas se você que é Android, não recebeu, por favor, tá no grupo da turma já direitinho, nas fotos que o professor postou. Tudo bem? Bom, então, lembra que a proposta desse primeiro momento da aula era um estudo de caso? O que significa estudo de caso, professor? Você tem um problema e você tenta resolver esse problema. Então, o que a gente fez? A gente começou a ver os passos da nomenclatura orgânica e aí a gente começou a trabalhá-los individualmente para melhorarmos, evoluirmos, termos mais segurança. O professor fez alguns exercícios básicos para vocês de definição de cadeias, a gente viu a numeração, fizemos aqui um exercício básico de numeração e também vimos a identificação e a nomeação das ramificações, que consistem em consultar os cartões. Agora é com você. Como é que fica o nome dessa molécula aqui? Vamos lá? Como é que é o nome dessas ramificações aqui? Trimetil, gênios. E essa aqui é um... Deixa contigo. Pode ser butil? Butil não pode porque tem 4. Pode ser metil ou etil? Não pode porque tem 3. Ela tem que ser um propil. Mas qual propil ela é? Isopropil. Genial. Ah, é verdade. Temos, na verdade, um etil. Peço perdão. Muito obrigado, querido. Foi a precipitação do professor. É genial. Pode xingar o educador, tá? Não tem problema. Tá aqui, então, a metila. E ali tem uma etila. Vou escrever para você direitinho aqui para não haver confusão. Ó, metil. Deixa eu colocar ali para ti. Metil. Esse é um metil. Esse é um etil. E aqui embaixo, como a Laura Almeida falou, isopropil. Cabe agora a nós lembrarmos da ordem alfabética, você que é um fenômeno no stop, joga muito stop, foi, stop. Isso, exato. Então você sabe, você nunca vai errar. Você sempre sabe que o E vem antes de I, e aí ó, vem antes do M também. Então, o nome da nossa molécula vai ficar assim. Etil, começa com E de etil, aí tem o hífenzinho, aí tem o isopropil, isopropil, aí tem o hífenzinho, e depois tem o metil, de metil. Coloquemos os números, etil está no 6, vou colocar azulzinho, tá? Para corresponder à cor da numeração. O etil está no 6, assim, tudo bem? O isopropil está no 3, e as metilas se encontram no 2 e no 7. E lembrem que como são duas metilas, você vai ter um dimetil. Pronto, tá aí o nosso estudo.